Em meio às milhões de espécies existentes na galáxia de Star Wars, várias delas conseguem se destacar por motivos específicos, como por exemplo os Twi'leks, que eram conhecidos pelas cores de suas peles e sua beleza altamente atraente, os Wookiees, conhecidos por sua altura e grande força, ou os Hutts, geralmente conhecidos galacticamente como gangsters. Mas diversas outras espécies tinham seus próprios motivos para se destacar dentre as demais, e algumas delas motivos em comum. E é exatamente sobre essa particularidade que vamos falar nesse vídeo. 5 espécies sencientes que são capazes de sobreviver ao vácuo do espaço. Keldors, espécie nativa do planeta Dorin, bastante conhecida por suas máscaras faciais que cobriam seus olhos, boca e narinas. Isso porque os Keldors eram nativos de um planeta com pouquíssimo oxigênio, mas rico em gás e hélio únicos. Ou seja, o oxigênio era mortal para a espécie. Os Keldors eram humanoides altos possuindo 3 dedos e um polegar em cada mão. Seus narizes foram descritos como um bico, com uma abertura que descia até a boca. Nos lugares das orelhas estavam órgãos extrasensoriais que terminavam em pequenas presas pretas. Eles eram forçados a utilizar as máscaras anti-ox fora de seu mundo natal para protegê-los do dióxido de carbono, nitrogênio e principalmente do oxigênio. Suas peles, geralmente cor de pêssego até o vermelho carmesim, eram grossas com um aspecto de couro, os permitindo suportar a pressão do vácuo do espaço por um certo período de tempo, embora não se saiba um tempo determinado. Enquanto isso, suas máscaras auxiliavam na proteção de seus órgãos sensoriais e, consequentemente, os órgãos internos. Parece que agora sim estamos encrencados. Seu senso de humor está melhorando. Givin, uma espécie senciente nativa do planeta Yagdu, conhecido por seu gênio matemático natural, que veio a se tornar uma peça central para a cultura de seu povo. Isso fez com que o Givin Druzil Beforin, um criptógrafo, fosse recrutado para a Aliança Rebelde. Humanoides de pele branca e sem pelos, os seres humanos viam os Givin como esqueletos animados. Eles tinham um rosto que demonstrava uma aparência angustiante permanente. Tinham grandes órbitas oculares trianguladas, grandes bocas, narizes pequenos e podiam medir até 1,8 metros. Por conta de sua aparência, a expressão de Givin podia ser perturbadora para algumas espécies, mas eles eram frequentemente contratados para atuar em vários campos científicos. Em seu planeta, Yagdu, havia um complexo sistema causado pelas luas que criavam convulsões atmosféricas nas marés. Com isso, os Givin acabaram desenvolvendo um exoesqueleto rígido capaz de selar todos os seus orifícios externos para se proteger da pressurização repentina e as mudanças de temperatura. Isso também fornecia proteção contra danos físicos e os permitiam sobreviver com facilidade no vácuo do espaço em até pelo menos uma rotação, o equivalente a um dia. Para manter esse sistema selado, um Givin precisava se alimentar aproximadamente 3 vezes mais que um humano da mesma massa corporal. Duinoguin, uma espécie informalmente chamada de dragões estelares, foi simplesmente considerada uma das espécies mais secretas e estranhas da galáxia. Eles tinham a reputação de serem sábios e misteriosos graças à sua longevidade. Eram calmos e equilibrados, normalmente preocupados com reflexões cósmicas. Apesar de variarem na aparência, os Duinoguin tinham grandes asas, um corpo serpentino dividido em segmentos, um par de pernas para cada e utilizavam as pernas frontais como braços. Eles tinham um comprimento médio de 10 metros, mas houveram rumores de alguns com 100 metros ou mais e cobertos por escamas. Essa espécie nunca entregou seus corpos para pesquisas científicas ou permitiu ser estudada. Portanto, a maioria de suas informações são de testemunhos ou explicações de membros da espécie. Mas acreditava que os seus órgãos internos agiam como repulsores para fazê-los decolar, já que suas asas eram bastante delicadas. Alguns desses dragões eram capazes de exalar gases superaquecidos, levando a especulações de que seus órgãos também
eram capazes de realizar fusões orgânicas a frio. Esses gases seriam 20 a 30 vezes mais poderosos que um turbolaser médio. Tudo isso os permitia voar e sobreviver ao vácuo do espaço profundo durante semanas ou até meses. Acredita-se que a maior viagem que podiam fazer através do espaço era até um planeta desconhecido na galáxia, popularmente chamado de o Cemitério de Dragões. Cadrira, uma espécie senciente semelhante às do Inogui, que acreditavam estarem ligadas, mas sem confirmações. Os Cadrira eram sábios e filósofos por natureza. Curiosamente, não se sabe o motivo, mas o Império Galáctico os declarou como uma espécie escrava e não senciente. Ao longo de sua vida, eles não paravam de crescer, podendo atingir até 200 metros de comprimento, protegidos por um exoesqueleto resistente que se expandia junto com ciclos de crescimento. Quanto maiores e mais velhos, os Cadrira podiam se tornar mais perigosos para si mesmos e para os outros, frequentemente se abrigando em cavernas profundas ou asteroides, onde seus exoesqueletos se adaptavam bem ao ambiente. Suas possíveis semelhanças com os do Inogui os permitiram sobreviver ao vácuo do espaço, mas por apenas alguns dias. Enquanto realizavam suas viagens, muitos se tornavam alvos de traficantes de escravos, que os capturavam e os forçavam a trabalhar em projetos de construções como docas espaciais. Durante os últimos dias da República Galáctica até a Batalha de Yavin, a escravidão foi capaz de reduzir a população dessa espécie de 140 milhões para menos de 14 mil. Starwaids, espécie de humanoides esqueléticos curiosamente encontrados somente no espaço. Criaturas que utilizavam a força e não se tem informações de suas origens. Altos, extremamente magros, utilizavam trapos presos em seus corpos, cabelos brancos, bocas cheias de dentes, olhos brilhantes e 3 grandes garras pretas em cada mão. Sua natureza corpórea os permitiu resistir a diversos ataques convencionais e atravessar objetos sólidos. Embora razoavelmente inteligente, os Starwaids não falavam, não se comunicavam e nem tinham uma língua conhecida até onde se sabe, devido à grande dificuldade de estudar esses seres. Eles normalmente não deixavam nenhum vestígio de si mesmos para trás e nem apresentavam qualquer tipo de função ecológica após morrer. Seu comportamento os apontam como sencientes ou semi-sencientes, mas sem uma definição exata por falta de estudos. Em vez de andar, eles pairavam pelo chão ou voavam silenciosamente em baixa velocidade. Fora isso, não se tem conhecimento ou registro desses seres em algum planeta. Alguns Jedi chegaram a levantar a hipótese de que eles seriam manifestações físicas do lado sombrio da força. Quando avistados, ficavam furiosos e soltavam gritos telepáticos que afetavam criaturas a 20 metros de distância, fazendo os ouvintes tremerem de medo ou tentar fugir. Após isso, os Starwaids focavam no indivíduo e tentariam atacá-lo a todo custo. Tendo um ódio particular por sensíveis à força, ao detectá-lo, eles tentariam matá-lo, ignorando qualquer outro ser que estivesse presente. Para fora, destruir o inimigo. Eu suporto a pressão por um curto período de tempo. Ponham seus capacetes. E essas são 5 das espécies capazes de sobreviver ao vácuo do espaço nessa vasta galáxia. Conta aí pra gente, qual deles você gostou mais? E é claro, nas nossas playlists você pode assistir mais vídeos sobre as espécies de Star Wars. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Ei, o que um Jedi tá fazendo aqui?